graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Números 21, versículo 16 e 17, diz o seguinte: Dali partiram para Bir, este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe, poço, e vós cantai dele. Amém? Glória a Deus. O livro de Números fala sobre a peregrinação do povo pelo deserto, né? As caminhadas, várias coisas que aconteceram, várias coisas que eles passaram. E uma das coisas que eles passaram no deserto foram as serpentes venenosas, né? As serpentes ardentes, aonde eles murmuraram, reclamaram, blasfemaram contra Deus e contra Moisés. E a Bíblia fala que Deus permitiu serpentes ardentes que picavam os judeus, picavam os israelitas, aquele povo que andava no deserto, e aquele que era picado morria. E a Bíblia fala que morreram muitas pessoas, milhares de pessoas morreram. E então eles se arrependeram, pediram perdão, e Deus deu uma estratégia para Moisés. Falou: faz uma serpente de metal, pendura numa haste e ergue ela quando vocês estiverem parados, né? O arraial parado, a nuvem não estiver andando. E aquele que for picado por essas serpentes, ou seja, eu não vou tirar serpentes no meio de vocês, mas aquele que for picado, olhar para a serpente de metal, esse será curado, esse será livre da morte. Se não olhar, vai morrer. Mas se olhar, é como hoje a gente pode dizer a vacina, né? Quando eles dizem, se toma vacina, tem a possibilidade de ficar vivo. Se não toma, tem a possibilidade de morrer. É uma escolha tua. Então, teve essa situação. E lá no Novo Testamento, Jesus fala que ele é a serpente que foi levantada no deserto. Jesus fala assim: eu sou a serpente que Moisés levantou, e eu serei levantado. E nós sabemos que ele foi também pendurado numa haste, que é uma cruz, e foi levantado. E essa cruz, quando nós olhamos para ela, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e aceitamos que ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, nós também temos direito à salvação, nós também temos direito aos céus. É opcional também. Você pode aceitar, como você pode não aceitar. E é engraçado que lá atrás o que matava o povo era a picada de uma serpente ardente, né? E nós sabemos que o diabo, a antiga serpente, né, que a Bíblia fala lá em Apocalipse, tem aí atrapalhado muitas vidas através do pecado. E nós podemos ver que então nessa caminhada, nessa jornada, eles chegaram até um lugar onde não tinha água, onde a água estava escassa. E então Deus fala para Moisés: ajunta o povo ao redor do poço e eu vou dar água. E eles começaram a cantar. Na minha Bíblia está: sobe água, mas é dar água, né? Para o poço fazer brotar água, para aquele poço fazer sair água. E a água nada mais é para as nossas vidas. Acredito que todo mundo sabe disso, né? Nós somos formados 70% por água, né? Nosso corpo. A água para nós, ela é vital para a nossa sobrevivência. Você consegue viver vários dias sem comer nada, mas poucos dias sem beber água. Porque a água, ela é vital para as nossas vidas. Então o povo judeu se ajuntou, parou ali e começou a cantar: sobe poço, dá-nos água. E, irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta noite? O que eu quero trazer para vocês? Assim como as serpentes picaram e mataram muitas pessoas, a pandemia da Covid-19 atacou e matou muitas pessoas, inclusive cristãos, inclusive pessoas que nós conhecíamos. E o que nós estamos vivendo nesse momento, nessa hora, é uma
escassez de água. Não porque a fonte, o poço não pode dar água, porque o poço tem água. Deus falou assim para Moisés: ajunta o povo lá que eu dou água. Põe o povo lá que vai brotar água. Só que o que está acontecendo com nós, pós-pandemia? O povo não tem ido à fonte. E nós entendemos e sabemos que Jesus é a fonte. Jesus é a água. Jesus é fonte inesgotável. Ele fala: quem tem sede, vem a mim e peça, e eu saciarei a sua sede. Mas nós estamos vivendo um momento de escassez, onde as pessoas não estão buscando mais a Jesus. As pessoas estão se achando autossuficientes e as suas obras, porque muitos são cristãos convertidos, aceitaram Jesus como Salvador, as suas obras são madeira, feno e palha. Muitos hoje, depois dessa pandemia, irmãos, nem retornaram para a igreja. Antes os nossos cultos eram 45, 50 pessoas. Hoje é 25, 30, 35 quando dá muito. E você encontra as pessoas na rua, você encontra as pessoas em alguns lugares, você percebe que elas estão sedentas, elas querem a água, mas não tem forças para estar aqui, mas não tem forças para voltar. E elas nem estão percebendo que o inimigo está fazendo morada na sua casa, está fazendo morada no seu relacionamento, no seu casamento, e na hora certa, no momento oportuno, vai ter problema, vai ter adversidade. Por quê? Porque a Bíblia fala assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele vai destruir, irmãos. Ele vai acabar com as famílias. E tudo por quê? Porque nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas nós não entendemos isso e não vamos ao poço. Nós não entendemos isso e não buscamos. A semana passada eu citei aqui sobre a ONU, lá na praça, o símbolo da paz, que é lá o leopardo com patas de urso, dentes de leão e asas como de águia, igualzinho Apocalipse cita, e também Daniel capítulo 3. E algumas pessoas foram, buscaram, pesquisaram e até me mandaram mais revelações, mais coisas que as pessoas estão, coisas que eu sei, eu estudo bastante disso, eu gosto de estudar escatologia, mas as pessoas, eu percebi que elas começaram a buscar essas informações. Irmãos, nós estamos vivendo o final de uma era, nós estamos vivendo o final de um ciclo, vai se começar outro. Não, pastor, o mundo não acaba. Não acaba mesmo, porque vai ter o milênio com Cristo, tem muitas coisas ainda para acontecer, mas esse ciclo que nós estamos vivendo, esta era que nós estamos vivendo, está chegando ao fim. Esse momento está cada dia mais próximo. As bestas, as coisas, o anticristo, já está tudo aí, mas nós estamos dormindo, estamos longe do poço, estamos longe da presença de Deus, estamos longe. Por quê? Porque queremos conquistar isso, porque queremos alcançar aquilo, porque queremos fazer isso ainda, e nós não sabemos se vamos ter tempo para isso. Mas as pessoas estão longe da igreja, estão longe da presença do Senhor. Até eu quero que o Arthur coloca para mim a imagem das 70 semanas, Arthur. Eu quero explicar isso aqui de uma forma bem rápida para vocês entenderem como é que funciona o negócio. Lá em Daniel, a Bíblia fala que Deus deu 70 semanas para o mundo. Deus falou: não aguento mais esse mundo, não aguento mais as pessoas, igual ele fez com Noé. Quando perguntaram assim para Jesus: quando isso vai acontecer? Ele falou assim: será como nos dias de Noé. Então, como ele fez com Noé, não aguento mais essa população, não aguento mais esse povo, vou acabar com isso,
vou resolver isso. Eu dou 70 semanas, e cada semana nós sabemos que tem 7 anos, então são 490 anos. Aí começou ali no decreto da reconstrução. Deixa eu acompanhar aqui para ficar mais fácil para mim. Do seu lado direito, do seu lado esquerdo para a direita eu vou falar. O decreto para reconstrução. Quando acabou o cativeiro da Babilônia, e que Dário e Artaxerxes mandou reconstruir o templo, ali começou a contagem das semanas. Ali começou o princípio do fim, e nós sabemos que essas semanas foram até, acredita-se, 30 de março de 33 depois de Cristo. Por quê? Porque foi quando Jesus morreu com 33 anos. Acredita-se que foi até essa data, que é quando a entrada triunfal dele em Jerusalém, quando ele entra montado no filho de uma jumenta pela porta das ovelhas, porta essa que hoje está fechada, porta essa que hoje colocaram túmulos na frente da porta, porque sacerdote não pode pisar em lugar que tenha defunto, e quem fez isso foram os romanos e os árabes, porque eles sabem que um profeta não pode entrar por lá, justamente para o Messias não entrar, mas Jesus já entrou, já passou. Eles fizeram isso depois que Jesus passou. Então nós sabemos que as 69 semanas, ela para na entrada triunfal, na morte e ressurreição de Cristo, que acontece no mesmo dia. Ela para a contagem. Aí nós começamos, como eu disse agora há pouco, a viver a era da igreja, que é a era que nós vivemos hoje. É o tempo que nós vivemos hoje, onde Deus abre um parênteses e Ele fala assim: eu vim para o que era meu, os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, eu vou dar-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então para-se a contagem das semanas, entra a era da igreja e começa a era da igreja. A partir desse momento, a partir desta hora, começa-se a contagem do nosso tempo. Mas o que está acontecendo, irmãos? O povo está dormindo, a igreja está dormindo, e esse tempo está acabando. A imagem desse leopardo lá na ONU, na praça da ONU, é o sinal que o anticristo já está aí. A qualquer momento isso vai acontecer, a qualquer momento as coisas vão se cumprir, e as pessoas estão dormindo. Certa vez Jesus chegou, olhou o templo, e as pessoas falaram: você viu que templo bonito? Está até escrito ali, a destruição do templo 70 depois de Cristo. Você viu que templo bonito? Jesus falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. E eles condenaram Jesus porque Jesus falou isso. E Jesus foi crucificado porque ele disse que derrubaria o templo. Só que quem derrubou o templo foi 70 anos depois. As pessoas estavam achando que estava tudo resolvido e as coisas estavam acontecendo. Aí a Bíblia fala: quando Israel voltar a ser nação, não passa aquele povo, não passa aquela geração sem que eu volte. Nós estamos vivendo os últimos momentos, irmãos. A qualquer momento a trombeta vai tocar, a qualquer momento. Isso é bíblico, depois vocês podem ler. Jesus fala a partir de Mateus 24: estarão 2 numa cama, um será levado e o outro será deixado. Estarão 2 a trabalhar, um será levado e o outro será deixado. A qualquer momento isso vai acontecer, e o poço está ali. O poço pode te dar água a qualquer momento, mas as pessoas não estão buscando, as pessoas não estão acreditando. Nós estamos vivendo o último período, que é o período chamado graça. O que é graça, irmãos? É um favor que não merecemos. Acabou o período da graça, que é aquele traço ali, começa a última semana. 1260 dias de grande paz e 1260 dias
de grande tribulação. Só que naquele momento ali não tem mais graça. Naquele momento ali vai ser perseguição, vai ser dificuldade, vai ser ansiedade. E o que Deus está querendo dizer para nós nesta noite, irmãos? A primeira coisa que Ele está querendo dizer para nós está lá no versículo 16: ajunta o povo, ajunta a igreja. Irmãos, tem familiares de vocês que vocês sabem que vai para o inferno, que vocês sabem que não está na beira do poço, pessoas que vocês amam, que a hora que vocês chegarem no céu, ele não vai estar lá. Ai pastor, mas o arrebatamento não aconteceu ainda. Irmãos, nesse momento, se você passar no cemitério da Ercília, no cemitério São João Batista, lá no cemitério da Paz, que é mais chique, tem alguém lá que Jesus voltou para ele. A partir do momento que você morre, Jesus voltou para você. E se você está preparado, seios de Abraão. Se você não está preparado, como aquele jovem rico, inferno. Ah, mas molha o dedo aí que eu estou passando sede aqui. Não tem como. Existe uma separação. Ah, fala para ir lá avisar meus irmãos lá na terra, para eles não virem para cá. Não tem como. Lá tem Moisés, que é a Bíblia. E tem pregadores, pastores, eles têm que ouvir a palavra. Então, uma das coisas que Deus está mandando nós fazer nesses últimos dias é: ajunta o povo, traz o povo de volta para a igreja, traz o povo de volta para a palavra. Vamos ler o que está escrito lá em Apocalipse 19. Apocalipse, o livro da revelação dos últimos dias, capítulo 19, do verso 7 ao verso 9. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as suas justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Jesus está falando assim, ó, de tudo que vocês conhecem, dinheiro, fama, riqueza, poder, autoridade, sabe o que é as riquezas? Ter o convite das bodas do Cordeiro, ter condições de entrar na festa do Senhor. E nós muitas vezes estamos longe desse poço. Vamos ler mais alguns versículos. Mateus 22. Jesus também falando, Mateus 22. Versículo 1 ao versículo 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou outros servos, dizendo: dize aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal como bom, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial?
e ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus está fazendo o sermão das últimas palavras dele, e ele fala assim: o reino dos céus é dessa maneira que funciona, é igual uma festa. A festa está pronta, convidamos as pessoas, mas uns foram para os seus negócios, outros para as suas fazendas, outros ainda até mataram os que convidavam, mataram os servos. E aí a Bíblia fala assim: só que o rei ficou bravo com aquela situação e mandou matar todos, queimar as suas casas e queimar as suas plantações. Aí ele fala assim: a festa na verdade está pronta, mas os convidados não eram dignos. O poço na verdade tem água, mas as pessoas não querem beber. O culto começa às 6:30 da tarde no domingo, mas as pessoas têm coisas melhores para fazer, tem lugares melhores para estar, situações melhores para viver. Uns cuidam dos seus negócios, outros cuidam da sua terra, outros realizam qualquer tipo de obra, até que o rei volta, até que o rei faz justiça. Irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo está acabando. Esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça, está no seu final. Na minha concepção, não vai mais do que 2 anos, no meu entendimento. Mas as pessoas estão dormindo, há um monte de cadeira vazia. Ah, pastor, mas eles estão em outras igrejas. Será que as igrejas têm pregado o evangelho de forma verdadeira? Eu já fui em alguns cultos, irmãos, para ver o que eu estou fazendo de errado, para ver onde eu e a Simone estamos errando aqui nesta igreja que não cresce. Já fui em alguns cultos, sim. Irmãos, o que eu vi foi festa, eu não vi pregação da palavra. Em um dos cultos, eu não estou brincando, foi 1 hora de louvor e 15 minutos de palavra, e eu nem entendi a palavra, porque eles pregaram no meio do louvor. É assim que estão as igrejas hoje. Outra igreja que eu fui só falava de oferta para fazer isso, oferta para o bispo viajar para não sei aonde. Eu falei: meu Deus, cadê a palavra? Eu falei: eu acho que eu estou errando em falar a verdade para o povo. Eu acho que eu estou errando em pregar aquilo que a Bíblia manda pregar, porque a Bíblia fala: você quer pregar o evangelho? Pregue que eu estou voltando, Jesus fala. Essa é a pregação do evangelho. Mas não, irmãos, campanha de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. Eu faço também, que nem vou fazer campanha aqui em janeiro do algo novo, mas vai ter exortação, vai ter chamada de atenção para o povo se acertar. Nós estamos convidando as pessoas para os cultos, porque está tudo preparado, mas as pessoas não são dignas. As pessoas não são dignas de estar na presença do Senhor. Só que daqui a pouco Ele vai voltar, irmãos. Daqui a pouco Ele vai estar aqui, e muitos vão ficar, muitos vão padecer, e aí não vai dar tempo. Agora eu vou correr. Acabou-se a graça, o favor que nós não merecemos, que é naquele quadro lá, a hora que passa o traço, aí não tem mais Cristo. Aí sabe o que a Bíblia fala, para vocês que não têm entendimento? O salário do pecado é a morte. Que morte que ele está falando, irmãos? Inferno. Porque você não consegue pagar o preço pelo teu pecado. É por isso que nós vivemos o tempo da graça, onde Jesus pagou o preço pelo nosso pecado.
Às vezes tem alguém aqui que é novo convertido, ou então está começando a vir aqui agora na igreja, não entende o que é isso. Jesus é o salário do meu pecado. Eu só posso dizer que eu, pastor Júnior, vou ser salvo, porque Jesus pagou o preço pelo meu pecado, porque eu sou pecador até hoje. Até hoje eu sou pecador. Só que a hora que eu chego diante do Pai para o julgamento, quem está no meu lugar não sou eu, é Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês e não vou ler para não tomar tempo. Depois vocês peguem pelo YouTube lá, pega os versículos bíblicos e acompanha na sua Bíblia. A Bíblia fala assim lá em 1 João capítulo 1, versículo 9: vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. É Jesus que defende a minha causa, por isso que eu posso ser salvo. Se você não tem um advogado, se você não aceitou Jesus na sua causa, você vai ser condenado. Você vai ficar perdido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Mas muitos estão dormindo, e muitas vezes o marido sabe e não fala para a esposa, muitas vezes a esposa sabe e não fala para o marido, e estarão dois numa cama, um será levado, o outro será deixado. Mas a hora que chegar lá em cima, vamos passar o fogo aí nas tuas obras? Rapaz, você não conseguiu ganhar o teu cônjuge, você é um vagabundo mesmo, hein? Mas fica aqui, vai, está salvo, porque é pela graça. Mas o teu cônjuge está lá ardendo no céu, no inferno lá. E a Bíblia fala assim: aquele sangue será cobrado na tua cabeça. Irmãos, o poço está ali. E Jesus está falando assim: ajunte o povo, ajunte a igreja, ajunte aqueles que necessitam desta água, irmãos. Muitas vezes tem familiares nossos que precisam disso e não estão participando. A segunda verdade que nós lemos nesses dois textos lá de Números é: lhe darei água, eu vou dar água, pode ajuntar o povo, é promessa minha, eu posso salvar, pode juntar o povo, é promessa minha, eu vou curar, eu vou restaurar, pode juntar o povo, eu tenho condições, eu sou fonte inesgotável, pode trazer o povo que eu vou dar. Vamos ler João 7,37. João capítulo 7, do 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Até que Jesus estava na terra, irmãos, o Espírito Santo era limitado a alguns profetas e a alguns sacerdotes. Mas a partir do momento da sua morte, a Bíblia fala que Ele derramou o Espírito Santo sobre a terra, Ele derramou sobre as nossas vidas. Então Ele fala assim: ó, você tem sede? Vem no poço, tem para todo mundo, pode vir e beber, pode vir e receber. Mas o que acontece é que as pessoas não vão, as pessoas não querem, as pessoas querem resolver os seus problemas, as suas dificuldades, as suas diversidades. E outra verdade que tem naqueles dois versículos de Números: eles cantaram, eles se alegraram. Por quê? Porque o poço deu água. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus de coração, não porque tem que estar, por responsabilidade, não, de coração, como diz Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós ficamos alegres, nós ficamos felizes por estar ali.
felizes por servir, felizes por fazer. E qual que é a nossa responsabilidade nessa hora, irmãos? Louvar, engrandecer o nome do Senhor. Qual que é a nossa responsabilidade? Aceitar Jesus como nosso Salvador, para nossa salvação. Vamos ler 2 versículos em Marcos 16. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda... O quê? Pastor, mas não são todos filhos de Deus? Não, negativo. Todos, até vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Fernandinho Beiramar, Marcola, todos são criaturas de Deus. Deus criou. Para você ser filho, você tem que aceitar Ele como Salvador. Olha o próximo versículo. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Condenado. Está à disposição. O poço está ali. Quer beber água? Pode vir. É fonte inesgotável. Ah, não quer beber? Não tem problema. Será condenado. Quem que vai ser salvo? O filho. E a criatura? O inferno. Então qual que é a nossa responsabilidade perante a igreja, irmãos? Primeiro, aceitar Jesus para a salvação. Aceitar Jesus para que você possa ser salvo. É de graça. Pastor, mas por que isso? Porque o tempo está acabando. Se você for um pouco inteligente, entre na internet, olha, estude um pouquinho de Bíblia, você vai ver que o tempo está acabando. Qual que é a nossa outra responsabilidade? Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Noé falava assim: vai chover, se arrependa e entra na arca. O que o povo fez, irmãos? Véi doido, né? Cê é louca, vai chover nada. Não sei se vocês já leram, nunca tinha chovido na terra até aquele dia. Quantos anos demorou para construir a arca, irmãos? 120 anos. 120 anos Noé falava: vai chover, gente, se arrepende. É por isso que fala ali, ó, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Aí Deus fala para Noé assim: ninguém se arrependeu, Noé? Não, entra na arca. Entra na arca junto com os animais, com a sua família. E não sei se vocês sabem, a arca foi fechada pelo lado de fora. Vocês sabiam disso? Deus fechou a porta da arca. Sabe por quê? A hora que começou a chover, com certeza o primo de primeiro grau foi lá: Noé, abre! Com certeza a mãe, o pai, com certeza o irmão, a irmã: ô Noé, estamos aqui! E ele poderia abrir a porta da arca, mas Deus falou: não, tinha que aceitar dentro do tempo, tinha que entrar a hora que a porta estava aberta. O que eu estou falando para vocês? O período está se findando. Não aceitou? Não tem mais como. Não tem mais o que fazer. Ah, mas agora eu quero, agora eu vou, agora eu estou vendo que as coisas estão acontecendo. Irmãos, não vai dar tempo. Aí Deus fala para Noé: entra na arca com a tua família que eu vou fechar a porta. E a Bíblia fala que ele fechou a porta pelo lado de fora. A porta foi fechada pelo lado de fora. Porque irmãos, irmãs, parentes, vizinhos, amigos, ninguém entrou. E é muito clara a Bíblia: salvaram-se 8 almas. Aí tem alguns filmes que passam, principalmente essa época, irmãos, de fim de ano, que passa um barquinho do lado, e esquece. Foram 8 almas salvas nesse dia. E o último versículo, que é nossa responsabilidade, Mateus 24,
Mateus 24, 42 ao 44. Vigiai, porque não sabem a hora que deve vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós atentos, porque o Filho do Homem pode vir em uma hora que vocês não esperam. O que Jesus está falando aqui? Assim como um ladrão não avisa a hora que ele vai vir, porque se o dono da casa soubesse a hora que ele vai vir, o que ele faria? Ficaria de prontidão e não deixaria sua casa ser arrombada. Assim é a vinda do Senhor. Nós não vamos estar esperando, muitos vão estar desatentos e vão ser pegos de surpresa. Ai, pastor, mas fulano ficou, ciclano ainda não aceitou, o fulano ainda precisa batizar. Não dá mais tempo, não tem mais como, não tem mais como fazer nada, porque acabou aquele período, o poço estava aberto, disponível com água, mas as pessoas não quiseram beber, as pessoas não se alegraram pela água, as pessoas não se alegraram pelo poço. Então, a última responsabilidade nossa é sermos vigilantes, é sermos atentos, mas muitas vezes estamos dormindo, estamos vivendo aquilo que o mundo nos oferece. O grupo de louvor já pode vir aqui para frente. E uma das coisas que nós precisamos também, irmãos, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 13 ao 16. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus está falando para mim e para você: eu escolhi essa casa, que é a igreja. Não estou falando da igreja só de Cristo não, viu? É a igreja. Eu escolhi a igreja e os meus olhos estão fixos nela e esperando o arrependimento, a confissão de pecados e o clamor. E ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar a mim, eu os ouvirei e sararei a sua terra, sararei a sua vida. Estamos vivendo momentos difíceis? Sim, mas Ele pode te salvar. Estamos vivendo momentos de economia complicada? Sim, mas Ele pode te sustentar. Estamos vivendo um momento de pandemia com muitas mortes? Sim, mas Ele tem vida e vida em abundância. Mas eu não sei qual que é a tua colocação no meio de tudo isso. Se você está atento, se você está vigilante, se você está esperto com toda essa situação, ou se você é como 90% que estão tocando a vida, que não estão atentos com os acontecimentos e podem ser pegos de surpresa. A minha colocação nesse mundo é alertar. Eu sou tido na Bíblia como atalaia. O que é um atalaia? É o cara que fica em cima
da fortaleza, né, dos muros, e a hora que vê o exército inimigo vindo, ele corre lá e fala assim: ó, tá vindo a guerra, se aprontem para a luta. Eu sou esse. A Bíblia fala que nós pregadores somos atalaias. Então eu sou o que fala assim: a guerra está vindo, irmãos. O anticristo já está aí. O mundo já está organizado para a volta de Jesus e para a grande tribulação. Se preparem para a batalha. Se preparem para a batalha. Vou dar um exemplo para vocês antes de nós orarmos. Até se coloque de pé, nós já vamos orar. É um exemplo que eu gosto muito e vem a calhar bem com o que eu estou falando hoje. Existiam 10 virgens, sim ou não? 5 loucas e 5 prudentes. Quem é você no meio das virgens? Virgens quer dizer santidade. Santidade quer dizer igreja. Então ele está falando assim, ó, dentro da igreja existe um povo louco e existe um povo prudente. Qual que é a diferença de um para o outro, irmãos? Alguém lembra? Qual que é a diferença de um povo para o outro? Dos loucos para os prudentes? Azeite de sombra. Ou seja, eu tenho unção, eu tenho poder, eu tenho autoridade diante de Cristo, eu conheço esse meu Deus, e a hora que Ele vier eu estou pronto. E qual que era o problema das loucas, das virgens loucas, dos loucos? Não tinha azeite, não tinha unção, não tinha nada. O noivo está chegando, dá do teu azeite. Não posso dar do meu azeite, porque se eu der do meu azeite vai faltar para mim e para você. Vai comprar. Então eu vou correr na igreja, comprar o azeite, pegar a unção. Voltaram. A porta já está fechada, o noivo já se foi. Mas nós estamos lá. Mas não deu tempo para vocês. Irmãos, o período está se cessando, o período está acabando. Daqui a pouco vai entrar a grande tribulação, vai entrar a perseguição dos cristãos, que já está aí, já está acontecendo. Se você pegar nossos vizinhos aqui, da América Latina, você vai ver que já está acontecendo. Mas você acha que o nosso jornalismo parcial vai mostrar para vocês? Você acha que o nosso jornalismo vai mostrar para vocês como que estão os nossos vizinhos cubanos, venezuelanos, argentinos? Você acha que eles vão mostrar para vocês que está havendo perseguição dos cristãos, que estão se rasgando as Bíblias? Porque nós somos 50% da população, irmãos. Nós colocamos quantos crentes nós quiser na presidência. Eles vão mostrar. O tempo está se findando na nossa cara. E infelizmente, alguns da igreja vão ficar. Os do mundo já vai ficar mesmo. Mas alguns da igreja vão ficar. Mas eu estava lá ouvindo, ouviu, legal. Era batizado? Mas sabe o que é? Não deu tempo. Tomou a ceia? Cumpriu aquilo que era determinado? Mas que não achei, né? Não achei que ia acontecer tão rápido assim. Vão perder a oportunidade de salvação. Feche seus olhos. Aleluia, Pai. Coloca para mim a última imagem. Eu achei essa imagem na internet e eu queria trazer alguma coisa visual para vocês entenderem. E eu achei legal essa imagem que diz sobre a volta do Senhor. Não sei se está bem claro aí para vocês, mas da esquerda para a direita, primeiro sinal, multiplicação da iniquidade, pecado, problemas, adversidades. Hoje existe lei para tudo, menos para a família. Não tem lei.
para você ser um casal hétero. Para os outros tem tudo, multiplicação da iniquidade. Segundo sinal, a viabilização de um governo único, um único governo mundial, um único governo controlador. Terceiro sinal, o final dos tempos dos gentios, que é esse que eu preguei para vocês hoje. Vai acabar a graça, e aí Jesus estará à porta para voltar. E aí ele dá dois conselhos, né? Exultai, ou seja, fique alegre que está se aproximando a vida de Cristo, e não triste porque vai se perder, mas alegre por estar fazendo a vontade de Deus. E o segundo, acautelai-vos, fiquem atentos, porque a qualquer momento vai se cumprir. E pastor, o que é essa caveirinha aí? Mateus 24:12. O amor de muitos, ou de quase todos, se esfriará. Muitos vão ser enfraquecidos. E a coroinha lá, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Ai pastor, mas quando vai ser essas coisas? Se você morrer hoje, tudo isso que eu preguei vai valer para a tua vida agora. Se você sair daqui hoje com seu carro, sofrer um acidente e você vir a óbito, tudo isso que eu preguei hoje vai valer para a tua vida. E eu não sei porque Deus mandou ler um versículo. Simone já pode vir aqui para encerrar, que minha voz já foi. Porque tem algumas pessoas, principalmente algumas religiões, que pregam assim: ah, mas aí você vai para um lugar e você melhora, você aperfeiçoa e você chega ao céu. Outras religiões falam assim: não pastor, aí você reencarna sem uma perna, sem um braço, cego, e você aperfeiçoa e vai ser salvo. Eu quero ler o que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala assim: ó, conheça a verdade te liberta. Hebreus 9, versículo 27, pode colocar para nós, Arthur. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vai nascer de novo? Vai para o purgatório? Ao homem está ordenado morrer uma vez. Morreu, o que acontece? Está escrito ali em cima. Para a sua vida, morreu é juízo. Morreu. Se eu sair de carro hoje aqui e bater e morrer, vai vir um juízo para mim, ou salvação ou condenação. Ah, mas vamos fazer a missa de 7º dia com o pastor Júnior. Não tem. Morreu o juízo. É uma mentira que o povo inventou. Pastor, mas tem o dia de finados, onde as pessoas oram para ossos, oram para um monumento que fizeram ali. E sabe por que existe o dia de finados? É o dia que mais vende flor. É por causa do comércio. O que eu quero dizer para vocês? A fonte está ali e está com água viva para te salvar, para te curar. Você quer? Está à disposição. Ah, não quero, não acredito nisso. Não tem problema nenhum. Para uns, Jesus é salvação. Para outros, Jesus é condenação. Pastor, mas Jesus não é amor? Como que ele vai condenar? Ele não condena ninguém. O que condena é a palavra. Ou seja, você pecou, você ia para o inferno. Eu te dei a opção de você me aceitar e eu pagar o preço pelo teu pecado. Você não aceitou? Então você está condenado. Quando você passa a mais de 60 num radar, o que chega na tua casa? Uma foto cara, mal tirada do teu carro, não é assim? Mas caro, tem que pagar. Por quê? Está lá,
Está escrito o número que você tem que passar de quilometragem, mas se você passar acima daquilo, você vai pagar o preço. Irmãos, eu não sei se eu consegui ser claro, mas fiquem atentos. Eu não gostaria de ver nenhum de vocês se perder. Eu não gostaria de ver nenhum de vocês no inferno. Eu gostaria de chegar nos céus, assim como Jesus falou: Senhor, todos os que me destes, não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. Quem que era o filho da perdição? Judas Iscariotes. Mas dos outros 11 que você me deu, nenhum se perdeu. Amém, irmãos? Nós nos preparamos para tudo nessa vida. Está chegando as festas de fim de ano. Muitos se prepararam para viajar, para ir para casa de parentes, de amigos. Alguns estão se preparando para comprar um carro, para tirar a carga. As crianças se preparam para entrar de férias. Os jovens para retornar às aulas da faculdade no ano que vem. E nós nos esquecemos de nos preparar para aquele dia. O dia que o Senhor virá nos buscar. Esteja vigilante, igreja. Se prepare. Desfaça as alianças com o diabo. Deixe o pecado de lado. Decida hoje por Cristo. Igreja, eu estava ali fora ouvindo o pastor e eu falei, gente, é tão bom fazer o certo, seguir a Cristo. É tão bom ser dependente de Deus. É tão bom de manhã levantar, acordar, abrir os olhos e falar: mais um dia que o Senhor me deu, mais uma manhã que o amor dele e as misericórdias dele por mim se renovaram. Por que nós insistimos tanto em andar pelo caminho que o diabo tem preparado? Por que nós decidimos tanto, todos os dias, nós escolhemos tanto fazer o errado ao invés do certo? Por que nós trocamos tanto Jesus por Barrabás? Sendo que servir a Cristo, depender de Cristo, ser amado por Cristo, é indescritivelmente melhor. Viver as bênçãos de Deus, não existem palavras, igreja, para quando Ele te abençoa, para quando Ele te livra, para quando você é abençoado e você sabe que foi o Senhor. É ou não é? Eu estou contando alguma mentira? Alguém discorda de mim? Por que nós insistimos em andar de mãos dadas com o diabo? Alguém aqui quer ir para o inferno? Nem eu. Dê as mãos para Cristo, igreja. Deixa o pecado, deixa o seu vício, deixa a idolatria, deixa a mentira. Servir a Cristo, andar com Cristo.